Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês e com todas as famílias. Vamos a Juízes, capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E se foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda a outra gente que vá, cada um ao seu lugar. Ou seja, para tentar explicar o porquê Deus agiu assim, né? Em relação aos que beberam, colocando água na boca, e aqueles que se ajoelharam e lamberam a água direto naquele manancial. A pessoa que se abaixou, pegou a água com a mão e lambeu, ou mesmo jogou a água na boca, né? Esse foi escolhido. Foram só 300. De 10.000 pessoas, 300 agradaram a Deus, porque eles não se abaixaram com as suas cabeças até a água. Porque quando você se abaixa muito com a cabeça até a água, você perde a visão do que está na sua frente, né? Você vai ver só a água. Não tem como você enxergar da mesma forma que você enxerga quando você está ajoelhado ou quando você está em pé, você enxerga mais. Quando você está com o rosto quase no chão, você enxerga menos, né? Então, Deus viu que essas pessoas que pegaram água com a mão, trouxeram a água até a boca, ainda que ele tivesse se abaixado para pegar essa água com a sua mão,
mas levando a mão até a boca, ele podia ficar mais alto, né? De joelhos, mas sem estar abaixado, com o rosto em terra. Ou então, em pé, pegou a água e ficou em pé e levou essa água até a sua boca. Ele teve uma visão do seu inimigo, né, melhor do que aqueles que tiveram com o rosto quase em terra. Então Deus dispensou esses imprudentes que se abaixaram com o rosto em terra e ficou só com os 300 que levaram a água até a boca. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo, no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, Pura era o nome do moço, ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas, e disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas,
e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betbara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betbara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Então, qual a lição que nós tiramos desse capítulo bíblico? Que Deus sempre faz as coisas da maneira mais improvável possível. Não é? Porque você veja que quando o arraial se reuniu perante Gideão, eram mais de 30 mil homens. Né? E quando Deus falou para Gideão, diga assim, os covardes e medrosos podem voltar, voltaram muitos, de maneira que ficou apenas 10 mil. Voltaram 23 mil. 22 mil voltaram. Ou seja, se sobrou 10 mil, é porque tinha 32 mil. Né? 32 mil, para Deus, era muita gente. Então ele não deixou que a batalha entre Israel e os midianitas acontecesse assim, com muita gente, 32 mil contra os midianitas, para que eles não dissessem assim, nós vencemos com a força do nosso braço. Sobraram 10 mil. E Deus disse, ainda tem gente demais. E aí ele fez aquela dinâmica da água, né? E somente aqueles que não encostaram suas línguas na água daquele rio ou daquele lago que tinha lá, Deus pegou somente aqueles que pegaram a água com a mão e levaram até a boca, para não precisar se abaixar e perder a visão do inimigo, né? Então, Deus pegou 300 e combateu contra esses milhares e milhares de midianitas, que de tantos eram, Gideão disse que eles pareciam, com seus camelos e todos os homens, parecia aquele monte de gafanhoto que se parecia até com a areia da praia, né? De tantos grãos e tantos homens e tantos camelos. Então, com 300, Deus usou essa estratégia e derrotou os midianitas e todos aqueles que estavam com os midianitas, para provar que foi Deus quem deu a vitória aos israelenses frente aos midianitas. Então, quando você pedir algo a Deus, entregue na mão dele e deixe ele fazer do jeito dele, porque ele vai fazer sempre do jeito mais improvável.
ok? Que Deus abençoe você e toda a tua família.